Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele Aleluia. Amados, vamos dar início ao culto, essa pregação da palavra, após a meditação nesse louvor que o Senhor nos trouxe, nessa oportunidade. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1. É uma história muito conhecida de muitos, mas eu quero convidá-los desse momento a compartilhar a palavra do Senhor comigo, para ver o que o Espírito Santo deseja falar conosco. Amém? Então, livro de Jonas, Velho Testamento, capítulo 1, diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama por ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope,
achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que tu fizestes isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Aqui quero analisar com os irmãos o seguinte: Deus chamou um servo dele, Jonas, filho de Amitai. Deus tinha uma necessidade, uma missão. Deus tinha um trabalho que houvesse sido feito por um servo de Deus. Deus necessitava falar com pessoas, e pessoas pecadoras não ouvem a voz do Pai. E Deus queria fazer uma obra naquela cidade. Então falou com seu servo Jonas, que não era perfeito, tinha falhas, mas tinha uma intimidade com o Senhor. Ele estava sendo trabalhado já para ouvir a voz do Senhor. E deu uma ordem: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, seu pecado subiu até minha presença. Só que o profeta não tinha somente no seu coração ouvir a voz do Senhor. Ele tinha uma concepção do que seria aquilo. Ele conhecia em partes o seu Deus. E ele já queria prefigurar toda uma situação no coração dele que não estava conforme a vontade do Pai. Isso nós vamos ver no andar dos versículos, né? Então ele já não havia obedecido a Deus. Deus mandou ele ir para Nínive e ele fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis. Pegou a sua passagem, entrou no navio, deitou lá embaixo, muito tranquilo, muito satisfeito, né? Que poderia fugir da presença do Senhor Deus, mas não foi isso que aconteceu. Deus mandou lá um forte vento, uma tempestade no mar. E as pessoas estavam de maneira muito preocupadas. Cada um clamava ao seu Deus, cada um buscava de maneira que tinha o seu conhecimento a maneira de poder trabalhar e se acalmar o seu coração. Então clamaram aos seus deuses e o mestre do navio achou Jonas lá, deitado, dormindo, e falou: Vem, clama ao teu Deus também, porque quem sabe ele se nos livrará. Só que ele sabia qual era o motivo, né? E eles praticamente pegaram toda aquela situação, tiraram sortes e caiu sobre Jonas. Jonas teve que declarar qual era o motivo de tudo aquilo ter acontecido. Que estava fugindo da presença de Deus. E os homens ficaram muito temerosos.
porque eles não queriam, não eram assassinos. Eles zelavam pela vida deles, mas eles não eram assassinos. Temiam, mesmo por orientação de Jonas, que pegassem eles, jogassem no mar. Eles não queriam fazer maldade nenhuma. Eles só não tinham orientação da palavra. Vendo que a tempestade se mexia de muito, muito forte, e não tinha outra condição de se ver a situação ser resolvida, eles pegaram Jonas, jogaram no mar, pediram misericórdia de Deus que não caísse o sangue inocente sobre eles. E Deus, sabedor de todas as coisas, preparou um grande peixe. Diz em Jonas 1,17: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que o tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Imagina só você numa escuridão, sabendo da consequência de fugir da presença de Deus. Ele ficou 3 dias e 3 noites num lugar muito pesado, muito apertado, muito estranho a seu modo de viver, né? E o capítulo 2 relata muito bem isso. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E tinha que mover, mesmo que em face de um lugar apertado, sem estima nenhuma, e tinha que se mover para que a voz dele fosse ouvida. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. E ele se consolava. As águas me cercaram, até a minha alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Vai, irmão, percebendo e montando na sua mente todo esse cenário. Eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu subiste, fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. O salmista relata de uma maneira bem característica quando o homem quer fugir da presença do Senhor, quer achar que pode se esconder de algo de Deus. Diz Salmo 139, versículo do 7 ao 12: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser: de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, para Deus não há como homem nenhum se esconder, nenhuma criatura se esconder de Deus. Deus é totalmente onisciente, onipotente e onipresente. Não há nada nesse mundo que te separe de Deus. O que te separa de Deus é o teu pecado, as tuas atitudes, o teu modo de agir, o teu modo de pensar. Então, em tudo isso, você ainda será transformado se conheceres a verdade. A verdade te libertará se conheceres a verdade. Então, temos que deixar entrar a verdade, conhecer a verdade, não somente ouvir a verdade, conhecer a verdade, deixar que ela entre, que realmente a sua ação seja conhecida na sua mente, você tenha conhecimento do efeito da verdade, tome posse da verdade e ela vai te livrar. Continuando, Jonas capítulo 3. E veio a palavra do Senhor novamente, uma vez que Deus livrou Jonas da barriga do peixe, fez-o vomitar numa terra em seco. Veio a palavra do Senhor novamente, porque o Senhor não desiste dos seus. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive,
e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Para atravessar Nínive eram 3 dias de caminho a pé. Olha como ela era grande e qual seria que ser a dedicação do servo de Deus para falar tudo aquilo que o Senhor queria que falasse. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e clamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Ora, Deus sabia da podridão da cidade, da sua malícia, da sua torpeza, mas ao receber a palavra, que é luz, os homens aceitaram a palavra. Não ficaram com o coração endurecido, não ficaram soberbos, creram na palavra. A palavra entrou no coração deles e se arrependeram do seu pecado, se humilharam perante Deus. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e se convertam cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O próprio rei deles falando isso, sabendo que havia um Deus que estaria para julgar aquela nação. Ora, os homens hoje nem estão preocupados em serem julgados por Deus. Cada um quer viver a sua vida, a sua maneira, do seu jeito de ser. Não estão preocupados com a realidade da sua vida eterna. Estão querendo viver a sua vida no dia de hoje, sabendo que Deus fala que esse mundo é passageiro, esse tempo de vida é passageiro. Nós temos que nos preocupar sim com a nossa vida vindoura. E esses homens perceberam que a sua vida material, a sua vida atual estava sendo pressionada, porque havia um Deus que ia fazer juízo. Eles não ficaram na dúvida, porque eles temiam que haveria um Deus verdadeiro. Então, em Jonas 3,10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Então, toda vez que Deus vê um coração quebrantado, um coração que se arrepende do mal, Deus também se arrepende do mal que teria a fazer naquela vida. Mas enquanto há fôlego de vida, você pode transformar essa situação na sua vida. Agora, o dilema total que se encontra não era somente com a cidade. Muitos ficam preocupados em saber: eu estou pronto para ser usado por Deus? Estou pronto para fazer a obra de Deus? Meu irmão, se Deus te colocou para fazer alguma coisa, vai e faz. Você não é perfeito, mas você tem a disposição, o amor, faça. Mas faça com cautela, com zelo, com entendimento. Jonas tinha esse caráter, mas ele tinha um pesar no coração. E esse pesar trouxe peso para ele. Jonas capítulo 4 diz: mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, porque sabia que tu és um Deus compassivo, é misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele estava indignado, totalmente contrariado à misericórdia de Deus. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Deus estava falando com ele: não tá certo essa sua indignação, esse teu modo de agir, né? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela e ali fez uma cabana. Sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver que seria a cidade. E o Senhor fez nascer uma boboreira, uma flor, uma planta frondosa,
cheia, com galhos frondosos. E ela subiu por cima de Jonas e fez que a sombra sobre a sua cabeça, a fim de que livrar do enfado, do cansaço, do calor do sol. E Jonas se alegrou por extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo-se o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou toda a sua alma morrer novamente, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele te diz: faço bem que me revolte até a morte. Olha a pessoa do profeta querendo ter razão mesmo quando não tem. Muitas pessoas querem ter razão nas coisas erradas. E disse o Senhor: tivesse tu compaixão de uma boboreira na qual não trabalhaste, nem fizesse crescer, nem que uma noite nasceu e na outra noite pereceu. Não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus estava mostrando que Deus era compassivo, que Deus tinha um coração voltado a amar o próximo, amar o homem, a criação das suas mãos, que ele queria que aqueles homens se convertessem, abandonassem seu pecado, que saíssem do estado que estava de uma grande malícia e se voltassem para Deus. Não foi alguém pregar lá a mensagem de Deus, só foi para que se arrependessem do pecado, que era o suficiente para que Deus não fizesse mal nenhum naquela cidade. Mas na época de Jesus já era diferente. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que hoje o homem quer crer, mas se arrepender, não quer deixar o erro. E o profeta teve também que conhecer a sua falha e conhecer que Deus é soberano. Ele diz que a quem quiser ele tem misericórdia, de quem ele quiser não tem misericórdia. Então Deus faz a bondade dele para quem ele quiser. Ele sabe como trabalhar em cada coração. Então, que a bondade do Senhor esteja sobre a tua vida, que as misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida, e que o Senhor veja a sua palavra cada dia mais trabalhar no seu coração, para que você se torne grande perante o Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar, todos que estão com você, aonde você estiver ouvindo essa mensagem. Que o Senhor te ama, Ele abençoa a tua vida. Somente não te enfades, não te canses, não te prenda nos dias de hoje nas coisas que o mundo estão acontecendo, as notícias, as pandemias, as dificuldades. Saiba que em tudo o Senhor é a tua torre forte. Ele será contigo por onde quer que estiveres. Conforme diz, não há onde o homem possa estar que o Senhor não esteja vendo. Então levante a mão para o céu e diga que o Senhor é o seu Deus, e Ele estará contigo todos os dias. Clame ao Senhor, Ele responderá a tua oração. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus seja com vocês e tenham uma ótima passagem de ano.